Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. E agora estamos inaugurando uma nova matéria que se chama concurso de pessoas. Alguns autores chamam de concurso de agentes, tá? A primeira coisa que a gente começa a estudar é qual é o conceito de concurso de pessoas, tá? E o concurso de pessoas se dá quando várias pessoas concorrem para a prática do mesmo fato criminoso, ou seja, é uma associação de pessoas, é uma associação de agentes, são várias pessoas se reunindo, se juntando para cometerem o mesmo crime. A primeira coisa que eu vejo com vocês é uma classificação de crimes quanto ao concurso de pessoas. A matéria de concurso de pessoas, antes de tudo, ela tá no Código Penal, do artigo 29 até o artigo 31, tá lá a matéria de concurso de pessoas no Código Penal. E aí a primeira coisa que eu começo a falar com vocês é qual é a classificação de crimes quanto ao concurso de pessoas, tá? A classificação de crimes quanto ao concurso de pessoas pode ser, a gente vai encontrar crimes que a gente chama de crimes plurissubjetivos e unissubjetivos, tá? Então a gente encontra os crimes que a gente chama de crimes unissubjetivos, com 2 S's. A gente também chama esses crimes de unissubjetivos de crimes de concurso eventual de pessoas. E a outra classificação é crimes plurissubjetivos, que a gente também chama de crimes de concurso obrigatório de pessoas, ou concurso necessário de pessoas. Quando a maior parte, pessoal, dos crimes da nossa legislação são crimes unissubjetivos, ou crimes de concurso eventual de pessoas. O que é um crime unissubjetivo? É um crime que depende de apenas um sujeito ativo para ser praticado. Então, homicídio é um crime unissubjetivo, porque você depende de apenas um sujeito ativo para que esse crime ocorra. Basta uma pessoa para matar alguém. Roubo é um unissubjetivo, furto é um unissubjetivo, estupro é um unissubjetivo, falsidade de documento público, privado, particular é unissubjetivo, porque eu só preciso de um agente para a prática da infração. Isso não quer dizer que no crime unissubjetivo não possa ocorrer concurso de pessoas. O crime unissubjetivo só necessita de um sujeito ativo para ocorrer, mas pode acontecer concurso de pessoas nesses crimes. Por isso que a gente diz que os crimes unissubjetivos são crimes de concurso eventual de pessoas, porque eventualmente pode ter concurso de pessoas. Não é obrigatório, porque como é um crime unissubjetivo, basta um sujeito ativo, mas eventualmente pode ter concurso de pessoas. Então, eu posso matar sozinha, como eventualmente eu posso matar com alguém. Eu posso praticar um estupro sozinho, mas eventualmente eu posso praticar esse estupro com alguém. E a gente tem os chamados crimes plurissubjetivos. Os crimes plurissubjetivos são também conhecidos como crimes de concurso obrigatório de pessoas, ou crimes plurissubjetivos. Então, o que é um crime plurissubjetivo? É um crime de concurso obrigatório de pessoas, ou é um crime de concurso necessário de pessoas. Nesses crimes, o crime tem que ser praticado por uma pluralidade de pessoas, por uma pluralidade de agentes. Por quê? Porque o tipo penal incriminador exigiu essa necessidade de pluralidade de criminosos, de pluralidade de pessoas, de pluralidade de agentes. Exemplos: o artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. É o antigo quadrilhobando. Agora a gente não chama mais ele de quadrilhobando. A nomenclatura atual desse crime do 288 é associação criminosa. Tá lá: associarem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. O número mínimo de associados é 3. Então tem que ter pelo menos 3 sujeitos ativos. Então é um crime de concurso obrigatório de pessoas. É um crime de concurso necessário de pessoas. Se esse número mínimo não ocorrer, não tem o crime. Então todo crime plurissubjetivo ou todo crime de concurso obrigatório de pessoas, ele tem que ter o número mínimo de agentes que é exigido ali. Se a lei está exigindo no mínimo 3, no mínimo 2 pessoas, tem que ter esse número mínimo. Associação para o tráfico, que está lá no artigo 35 da Lei de Drogas, é um crime plurissubjetivo. É um crime de concurso obrigatório de pessoas. Tem que ter no mínimo 2 agentes. E por aí vai. Rixa, tem que ter no mínimo 3 pessoas. Bigamia, tem que ter no mínimo 2 agentes. Então por aí vai. Visto isso, as regras que a gente vai aprender agora, elas tanto se aplicam para crimes plurissubjetivos, como se aplicam para crimes unissubjetivos. Eu vou começar a falar agora com vocês dos requisitos do concurso de pessoas. Os requisitos do concurso de pessoas são, primeiro, pluralidade de pessoas. É óbvio, né? Você não tem concurso de pessoas se não
houver pluralidade de pessoas, pluralidade de agentes. Não tem como eu praticar um crime em concurso de pessoas se eu tô sozinha. Eu tenho que estar com pelo menos mais um. Mas aí vamos lá, só para dar uma noção. Dentro do concurso de pessoas, pessoal, nós encontramos as seguintes pessoas. Os autores, que são aqueles que praticam a conduta principal, digamos assim. Eu tô dando uma noção geral. A gente ainda vai falar de conceito de autoria, conceito de participação, de partícipe. Eu tô falando de uma maneira bem simplificada, não aprofundada, para vocês entenderem os requisitos. Só isso. Então, dentro do concurso de pessoas, nós encontramos os chamados autores e os chamados partícipes. Os autores são aquelas pessoas no concurso de pessoas de um crime que praticam, digamos assim, a conduta principal do crime. E o partícipe, ele é um colaborador do autor. É aquele cara que colabora com o autor, mas sem praticar uma conduta principal, relevante. Ele pratica uma conduta secundária, de contribuição secundária. Então, dentro do concurso de pessoas, dentro dessa pluralidade de pessoas, que é o primeiro requisito do concurso de pessoas, nós vamos encontrar os chamados autores e os chamados partícipes. Autor é quem comete a conduta principal do crime. Partícipe é um colaborador, é um assessor que contribui de uma maneira secundária. Professora, é possível num crime, em concurso de pessoas, ter mais de um autor e mais de um partícipe? Pode. A gente tem os chamados coautores. Coautores é quando tem mais de uma pessoa praticando a conduta principal. Então, eles são coautores, porque estão dividindo a execução da conduta principal. E a gente pode ter mais de um partícipe, os copartícipes, que estão colaborando juntos, coparticipando, colaborando com o autor com uma conduta acessória. Dentro desse primeiro requisito do concurso de pessoas, pluralidade de pessoas, eu tenho que ter pelo menos um autor, pessoal. Requisito, pluralidade de pessoas no concurso de pessoas, tem que ter. Mas dentro dessa pluralidade de pessoas, eu não posso ter só partícipe. Porque não tem como ter um crime só com a execução da conduta acessória. Eu tenho que ter pelo menos um autor e vários partícipes. Eu posso ter coautores, posso. Mas pelo menos um autor eu tenho que ter. Não dá para ter um crime só com partícipes, tá claro? Porque não tem como ter um crime só com a produção de uma conduta acessória. Tem que ter a produção da conduta principal. Então tem que ter pelo menos um autor dentro dessa pluralidade de pessoas. Pode ter mais de um autor, pode ter mais de um partícipe, mas um pelo menos tem que ser autor. Outro requisito do concurso de pessoas: relevância causal de cada conduta. Cada uma dessas pessoas que faz parte do concurso de pessoas, eu já disse que o primeiro requisito é pluralidade de pessoas, cada uma dessas pessoas que faz parte do concurso de pessoas, ela tem que contribuir para dar causa ao crime. Relevância causal de cada conduta. Relevância causal da conduta de cada um que faz parte dessa pluralidade de pessoas. Porque se eu tô ali naquele grupo e eu não contribuir para dar causa ao crime, eu não faço parte do concurso de pessoas. Eu só faço parte do concurso de pessoas se eu contribuo para dar causa ao crime. E eu posso contribuir para dar causa ao crime materialmente ou moralmente. Eu posso contribuir para causar o crime materialmente, que é a colaboração material, tá? Emprestar uma arma de fogo, vigiar um local, dirigir o automóvel que levou o assassino até o local, desligar o alarme de uma casa para o outro parceiro entrar e furtar os objetos da casa. Isso é uma colaboração material. Dar uma informação. E eu posso ser um colaborador, contribuir causalmente para o crime de forma moral. A gente vai ver depois como são essas participações morais mais à frente, mas eu já adiantando. Eu posso colaborar moralmente para um crime induzindo a pessoa a praticar o crime ou instigando a pessoa a cometer o crime. Eu induzi João a matar a mulher dele. Ele não tinha ideia de matar a mulher, eu induzi, eu dei a ideia dele matar. Isso é uma colaboração moral, por induzimento. Ou então instigando a prática do crime. O criminoso, que é o autor, já tinha a ideia do crime e eu instiguei. O que é instigar? Reforçar, apoiar. João já pensava em assassinar a mulher dele, praticar o homicídio contra a mulher dele, e eu fiz o quê? Instiguei. Eu apoiei, eu reforcei essa ideia. Eu aí estaria fazendo uma colaboração moral por instigação. Então, cada pessoa do concurso de pessoas tem que contribuir para dar causa ao crime, seja materialmente ou moralmente. E, geralmente, moralmente é por induzimento ou por instigação. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Terceiro requisito do concurso de pessoas: vínculo psicológico entre os participantes. O que é vínculo psicológico entre os participantes? Esse grupo de pessoas que forma o concurso de pessoas e que cada um contribuiu para dar causa ao crime, seja material ou moralmente, tem que estar vinculado psicologicamente para o crime. O que é o vínculo psicológico para o crime? É o acordo de vontades para a prática do mesmo crime. Então, nós nos associamos para praticar o mesmo crime. Nós
nós contribuímos para dar causa ao mesmo crime. Quando nós fizemos a contribuição causal, nós fizemos em acordo de vontades para a prática do crime? Quando eu contribuí para dar causa ao crime, quando eu acabei contribuindo com a minha conduta para causar aquele crime X ali que também fulano contribuiu, eu fiz isso com dolo, com vontade de contribuir para o crime? Eu fiz em acordo de vontades para o crime? Isso é o vínculo psicológico. Vamos dar um exemplo que eu acho interessante. Dona Maria é a maior fofoqueira do bairro. Ela fica lá todo dia na janela observando para ver a vida dos vizinhos, o que os vizinhos fazem, o que não faz, o pessoal do comércio. E ela viu que todo dia, às 3 da tarde, o seu Manuel da padaria sai com um saco de pão, que ela usa um binóculo, que ela fica olhando da janela. Ele, para disfarçar, para os bandidos não cercarem ele todo dia, 3 horas da tarde, sai com um saco de pão, em direção como se fosse da casa dele. Só que ao invés dele parar na casa dele, ele dá uma meia paradinha com o carro e depois ele segue com o carro para um banco. Dentro do saco de pão tá a féria do dia, tá o que ele arrecadou do dia de dinheiro, de lucro da padaria. Então, na verdade, ele pega o lucro da padaria, bota dentro do saco de pão, enche com pão e sai com aquele saco de pão para despistar os bandidos. Só que a Dona Maria, a fofoqueira do bairro, que fica debruçada na janela da casa dela, usando binóculo, viu isso. E aí, comentou isso com 2 rapazes do bairro. Ih, tu não sabe o que seu Manuel faz? Seu Manuel isso, seu Manuel aquilo, seu Manuel aquilo da padaria, seu Manuel aquilo da padaria. Esses 2 rapazes, aproveitando essa informação dada pela Dona Maria, cercaram o seu Manuel às 3 horas da tarde na porta da casa dele e levaram o saco do pão que na verdade estava com dinheiro. A pergunta é, esses 2 rapazes estão em concurso de pessoas no crime de roubo, que empregaram violência, grave ameaça para roubar o saco de pão do homem da padaria. A fofoqueira, Dona Maria, faz parte do concurso de pessoas no crime de roubo? Participando do concurso de pessoas com esses rapazes do crime de roubo? Ela deu uma informação que contribuiu para causar o crime. Mas ela faz parte do concurso de pessoas do roubo? Não. Porque quando ela deu a informação para causar o crime, ou seja, a conduta dela de dar essa informação teve relevância causal para o crime de roubo. Mas quando ela fez isso, ela fez sem vínculo psicológico. Ela fez sem dolo. Ela fez sem acordo de vontades, né? Sem querer colaborar dolosamente para a prática do crime. Então, é muito importante o vínculo psicológico entre os participantes. É muito importante que cada pessoa, quando contribuiu para dar causa ao crime, tenha feito isso com dolo, com acordo de vontades, com vontade de colaborar para a prática do crime. Porque se não houve esse acordo de vontades, essa pessoa não faz parte do concurso de pessoas. Esse acordo de vontades entre os participantes, esse dolo comum entre os participantes, ele tem que ser ou prévio, ou anterior ao crime, ou ele tem que se dar no processo de execução do crime. Então, esse meu acordo de vontades pode ser um acordo de vontades prévio, ou ele pode ser um acordo de vontades por adesão. Eu vou aderir à vontade dos demais autores, dos demais partícipes, no momento da execução do crime. Então, vamos dar um exemplo. É um saque de um caminhão que capotou numa estrada. O caminhão capotou numa estrada. Eu passei pela estrada e vi várias pessoas subtraindo os bens desse caminhão. Eu não conhecia essas pessoas, eu não tinha feito acordo prévio de vontade com elas anterior ao fato para furtar, mas eu aderi à vontade delas em execução. Elas estavam ali subtraindo, eu vi elas subtraindo o caminhão e resolvi aderir à vontade delas, que é a vontade de subtrair coisa alheia móvel, e passei a subtrair junto com elas. Eu nem conhecia elas. Eu tô em concurso de pessoas com elas no crime de furto? Sim, porque o meu acordo de vontades, o meu vínculo psicológico com elas não foi prévio ao crime, não foi anterior ao crime, mas foi por adesão. Se deu no momento em que estava em execução o crime. Não dá para ser posterior à consumação do crime. O crime já estava consumado, já tinha acontecido e agora eu quero aderir à vontade de colaborar com o crime. Não tem como. Então, esse é o nosso terceiro requisito do concurso de pessoas. O nosso quarto requisito do concurso de pessoas é identidade de infração penal. Ou seja, todos no concurso de pessoas respondem no mesmo crime, na mesma norma incriminadora, no mesmo tipo penal. Então, qual é o último requisito do concurso de pessoas? Identidade de infração penal. Todos no concurso de pessoas respondem no mesmo tipo penal. Então, eu tenho dolo de matar João. Para isso, eu contei com a colaboração de quem? De Marcelo e Francisco.
Marcelo me emprestou arma de fogo com a ciência de que eu ia usar dolo, com consciência e vontade, sabendo que eu ia usar arma de fogo para matar a vítima. E esse outro rapaz aqui é Marcelo, sei lá, Francisco, né? O Francisco me deu a informação onde a vítima estaria escondida, porque ela vem se escondendo de mim, porque ela sabe que eu quero matar ela, né? E aí o cara me deu a informação onde é que a vítima estaria, para poder procurar a vítima e matar. Eles colaboraram, a conduta deles foi relevante para causar o homicídio? Foi, porque com a arma de fogo eu pude matar a vítima. E com a informação eu pude encontrar a vítima para matá-la. Eles estão em concurso de pessoas comigo. Qual é meu dolo? Vontade de matar alguém. Então, se eles estão em vínculo psicológico comigo, em acordo de vontades comigo, esse acordo de vontades leva ele a responderem pelo mesmo crime que o meu, identidade de infração penal. Então, o último requisito do concurso de pessoas é identidade de infração penal para todos. Todos respondem no mesmo tipo penal incriminador. Qual? O mesmo tipo penal incriminador do dolo da conduta principal. Se o dolo do agente, do autor que vai praticar a conduta principal é homicídio, todos respondem no homicídio. Se o dolo do agente que vai praticar a conduta principal e teve a colaboração dos demais é furto, todos respondem no furto. Essa é a regra. Desde que o Código Penal existe, a gente adota no Código Penal a chamada teoria monista. Artigo 29. Quem de qualquer modo responde para o crime incide nas penas a este combinado. Era assim a redação do artigo 29 desde a década de 40. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. O que diz a teoria monista? Que todos os participantes que colaboraram para dar causa ao crime, todos vão responder no mesmo crime, no mesmo tipo penal, na mesma norma incriminadora. Então, desde a década de 40, a gente adota a teoria monista, ou também tem gente que chama de teoria unitária. Todos que de qualquer modo concorrerem para o crime, uns vão concorrer mais, outros vão concorrer menos, uns vão dar maior colaboração, outros vão dar menos colaboração, mas todos respondiam na mesma norma incriminadora, no mesmo tipo penal. Só que aí, o que acontece? Até a reforma do Código Penal que aconteceu em 1984, esse artigo 29 aqui não fazia distinção entre quem eram esses todos que concorrem para o crime. Então, desde a década de 40, a gente adota a teoria unitária, a teoria monista, que manda punir todos no mesmo tipo penal. Só que, até antes de uma reforma que o Código Penal sofreu em 1984, esse todos que se refere ao artigo 29, não havia uma distinção entre quem era autor e quem era partícipe. Todos eram considerados autores. Até tinha uma divisão, uma subespécie de autoria, mas todo mundo era autor. E aí, vários doutrinadores alegavam que essa não distinção entre autoria e participação violava o princípio da individualização da pena. Quando eu não distingo a autoria de participação, quem é autor e quem é partícipe, eu não vou individualizar a pena ao caso concreto, porque, em geral, o autor é um cara que praticou a conduta mais gravosa, praticou a conduta principal. Partícipe, em geral, ele praticou uma conduta acessória, secundária. Então, o autor merece mais reprovabilidade do que o partícipe. E aí, se eu não faço a distinção entre quem é autor e partícipe, eu não vou individualizar a pena ao caso concreto. Eu não vou individualizar a pena ao caso a caso, fazendo essa distinção entre a maior reprovabilidade para a autoria e a menor reprovabilidade para a participação. E aí veio a reforma penal de 84, que passou a distinguir autoria de participação. Tanto é que a gente diz que a gente adota, de 1984 para cá, a teoria monista temperada, relativizada. A gente continua adotando a teoria monista? Sim. Quem de qualquer modo concorrer para o crime vai incidir na mesma pena. Então, os autores e partícipes que colaboraram entre si vão incidir no mesmo crime, na mesma infração penal. Homicídio, furto, roubo, no mesmo tipo penal. Mas na hora de individualizar a pena, eu faço a distinção entre quem é autor e quem é partícipe. Para fazer um cálculo da pena individualizado conforme a maior reprovabilidade do autor e menor reprovabilidade do partícipe, se for o caso. Então, como é que ficou a redação do artigo 29 para cá, da reforma penal de 84 para cá? O artigo 29 da reforma penal de 84 para cá ficou assim: quem de qualquer modo concorre para o crime incide na pena excominada na medida de sua culpabilidade, na medida da sua reprovabilidade. A reprovabilidade do autor é uma, mais rigorosa em geral. A reprovabilidade do partícipe é outra, menor em geral. O autor, em geral, vai merecer mais reprovabilidade. O partícipe, em geral, vai receber menos reprovabilidade. Vão responder no mesmo tipo penal? Vão, mas na hora de calcular a pena, pode uma pena ser distinta da outra por causa da reprovabilidade
probabilidade de um ser maior do que a do outro. Tá claro? Mas todos respondem no mesmo tipo penal. Então, de 84 para cá, o que a gente passou a fazer foi distinção entre autoria e participação, para individualizar a pena ao caso concreto. Esses são os requisitos do concurso de pessoas. Só uma coisa que eu chamo a atenção. A regra é a teoria monista. Então, eu colaborei com o cara que vai matar alguém, emprestando a arma. Qual é o meu crime? Qual é o crime de quem matou? Homicídio. O cara que praticou o ato de matar, homicídio. O cara que emprestou a arma pro cara matar, homicídio também. Só que o cara foi autor, eu fui partícipe. Eu colaborei pro cara estuprar. O que eu fiz? Eu ameacei a moça com uma arma de fogo pra ela ficar parada enquanto o cara fazia nela a conjunção carnal, o ato libidinoso. Nós fomos o quê? Autores, porque a gente executou a conduta da norma. Ele fez a conjunção carnal e eu fiz a coação mediante grave ameaça. Então, nós estamos colaborando para o mesmo tipo penal, seja como autor, coautor ou autor e partícipe. Vamos responder no mesmo tipo penal. Via de regra, a gente adota a teoria monista. Via de regra, a gente adota a teoria unitária. Só que essa regra tem pequenas exceções na nossa legislação. A gente chama essas exceções de exceções pluralistas, em que a gente está adotando a teoria pluralista do concurso de pessoas. O que diz a teoria pluralista? Para a teoria pluralista, aqueles que estão concorrendo para lesar o mesmo bem jurídico, eu estou concorrendo com uma conduta, João está concorrendo com outra conduta, para causar lesão ao mesmo bem jurídico. O nosso dolo é dolo de lesionar o mesmo bem jurídico. Só que ele está realizando uma conduta, eu estou realizando outra conduta, mas nossa intenção, nosso dolo é lesar o mesmo bem jurídico. E aí o legislador, ao invés de aplicar, no nosso caso, teoria monista, responder pelo mesmo tipo penal, o legislador previu para cada uma das condutas, a minha, dele, tipos penais distintos. Isso acontece, essa seção pluralista, por exemplo, no aborto consentido pela gestante. A gestante que dá consentimento para abortar, o crime dela é o 124, segunda parte. Dar consentimento para abortar. Qual é a conduta dela? Dar consentimento pro aborto. O crime dela é o 124, segunda parte. A pessoa que vai pegar o consentimento dela e vai fazer o aborto nela, não responde no 124, porque o legislador previu um tipo penal específico para ele. Responde no 126, que é fazer aborto com consentimento da gestante. Então, olha só, nós dois estamos em concurso de pessoas, eu gestante e o cara que vai fazer o aborto em mim? Estamos em concurso de pessoas. Por quê? Porque nós queremos colaborar para lesar o mesmo bem jurídico. O nosso dolo é o mesmo. A gente quer lesar o mesmo bem jurídico. Qual? A interrupção da gravidez, a vida do feto. A gente quer interromper a gravidez, a gente quer lesar a vida intrauterina. Eu tô fazendo isso como? Dando consentimento pro aborto. O cara tá fazendo isso como? Pegando o meu consentimento e provocando o aborto em mim. Nós estamos em concurso de pessoas? Sim. Para lesar o mesmo bem jurídico? Sim. Só que a minha conduta de dar consentimento tá no 124, segunda parte. A conduta dele de pegar meu consentimento e fazer o aborto em mim tá no 126. Estamos em concurso de pessoas? Sim. Vamos responder no mesmo tipo penal? Não. Vamos responder em tipos penais distintos. A gestante que deu consentimento, no 124, segunda parte. O cara que pegou o consentimento dela e fez o aborto, no 126. É uma hipótese de concurso de pessoas em que os concorrentes são autores de tipos penais distintos. Estão em concurso de pessoas, mas respondem como autores de tipos penais distintos. Isso se reflete como uma aplicação da teoria pluralista. Tem concurso de pessoas, mas são autores de tipos penais distintos. A teoria pluralista ela é aplicada excepcionalmente na nossa legislação. Nós adotamos como regra a teoria monista. Todos respondem no mesmo tipo penal. Beleza? Continuamos na próxima aula com a matéria de concurso de pessoas. Tchau, tchau.